Bom dia, meus queridos irmãos, com prazer voltamos a este lugar para prestarmos ao nosso Deus o culto que Ele merece e que os nossos corações anseiam, desejam oferecer a Deus. Nós agradecemos a Deus pelo livramento que Ele nos tem dado, agradecemos pelas bênçãos que Ele nos tem concedido a cada dia e pelas misericórdias dEle, irmãos, que se renovam a cada manhã, como nos fala o profeta Jeremias no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa, o motivo de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Graças a Deus, podemos saber que você está vivo aí na sua casa, que Deus tem lhe dado força e proteção, e se nós estamos vivos, nós temos que entender que Deus tem propósitos. Isso não está acontecendo por acaso. Ele quer que nós conheçamos, que nós passemos a conhecer a cada dia a vontade dEle. E conhecendo a vontade de Deus, nós só vamos fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Vamos orar nesse instante, irmãos, para darmos início à nossa live, ao nosso culto nesta manhã. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela semana que nos concedeste. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia que o Senhor está nos concedendo e pela vida que nos dás. E queremos nesta manhã te pedir que nos ajude, que nos oriente, que nos sustente com a tua graça e abençoe a todos os irmãos em seus lares, em suas casas, fortalecendo-os na fé, animando-os, ó Deus, na tua palavra, sustentando-os com a tua graça e dirigindo-os com os teus conselhos. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está conosco, porque a nossa vida está nas tuas mãos e te pertence, e o Senhor faz dela o que o Senhor achar conveniente. Por isso, queremos, ó Pai, nesta manhã, estudar a tua palavra, descobrirmos nela ensinos, orientações, conselhos, exortações que venham nos ajudar, venham nos aperfeiçoar, para que sejamos melhores crentes, filhos obedientes ao Senhor. Abençoe o teu povo nesta hora, em seus lares, que o Senhor esteja dando a força, o sustento e o conforto de tua presença. Fala-nos nesta manhã, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos cantar primeiramente o hino 304, Vaso de Bênçãos. 304. Escolha aí, abre aí no seu inário e cante conosco o hino 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas
chuvas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Vamos ainda cantar o 314. 314, descansando, estou seguro. Estou seguro. Um momentinho, irmão. Alô? Oi? É? Um momentinho, irmãos. Vamos ainda cantar o hino 314.
Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus, a orientação do seu Espírito para as nossas vidas, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. Só Deus para nos dar o sustento, só Ele para nos dar a força e a graça para suportarmos e atravessarmos, até mesmo, se for preciso, o vale da sombra da morte. Esta confiança nunca deve sair do coração do crente, porque quando ele se esquece dessa promessa e se deixa ser abatido e abalado pelas lutas da vida, ele corre o risco de ser fracassado, de ser derrotado. E a palavra de Deus nos fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O diabo não vai poder nos destruir, o diabo não vai poder nos derrotar, porque em Cristo somos mais do que vencedores. E esta vitória não é pelo conhecimento, pela experiência que nós temos, pelo tempo de conversão ou de batismo, não. Essa experiência e essa percepção, ela se dá quando nós passamos a conhecer mais a Cristo. Ele se torna o alvo, o nosso foco e a razão da nossa esperança, a razão principal da nossa fé. Cristo, como eu disse na semana passada, Ele é o autor, o criador, o gerador da fé, mas Ele também será o consumador da nossa fé. Tudo se converge nele, tudo se direciona para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é fiel, Ele não muda, Ele não falha e Ele não nega as suas promessas aos que confiam nele. Ele cumpre fielmente a sua palavra, Ele cumpre cabalmente as suas promessas para com os que confiam nele. Por que somente com os que confiam nele? Porque, irmãos, quem não confia em Deus não é digno das promessas de Deus. Não é digno, porque como é que você vai oferecer um presente para alguém que rejeita, para alguém que faz pouco caso e despreza o valor e a importância desse presente? Ninguém é motivado a oferecer, a dar algum presente a alguém que faz pouco caso, alguém que rejeita. Nós não podemos jamais duvidar das promessas de Deus, porque Ele é fiel. Nós estamos, irmãos, nesta manhã, aqui reunidos, que é o período da IBD, é o período da Escola Bíblica Dominical, e nós terminamos no domingo passado um estudo de 3 domingos consecutivos, onde nós respondemos a várias perguntas dentro do esboço da doutrina cristã.
E foram perguntas, essas perguntas sempre são feitas por pessoas que não têm aquele conhecimento que deveria ter a respeito das doutrinas cristãs. Por isso, é importante nós esclarecermos, tirarmos as dúvidas, e esse é o nosso papel. Esta é a nossa missão e o nosso dever, de ajudar aos que têm dúvidas, de orientar aos que estão sem rumo e precisando de ajuda, precisando de doutrina e precisando de conselhos. O nosso papel, a nossa função, e isso não é só do pastor da igreja, é de qualquer membro da igreja que, quando sabe, quando conhece, vê que há alguém no vale da dúvida, deve então buscar, procurar essas pessoas para ajudá-las a conhecer melhor as doutrinas de Jesus Cristo. E a Bíblia fala no livro de Isaías, um ao outro ajudou, Nosso papel é o de ajudarmos uns aos outros com a palavra de Deus. Pode ir, irmão Ginaldo. Meu cunhado está assistindo, então não sei. Tá bom, tá certo? Tá certo. Tá ótimo. O irmão Reginaldo veio aqui nos ajudar. Qualquer problema que tivermos aí, ele vai estar nos ajudando. E eu gostaria de passar uma informação para os irmãos, que se tudo, como as coisas estão indo aí, a queda dessa pandemia e a diminuição, se tudo ocorrer, como tem ocorrido, nós estamos e queremos confirmar com a igreja a reabertura para o primeiro domingo de dezembro, irmãos. Primeiro domingo de dezembro, se Deus assim nos permitir, e é claro, respeitando e acatando todas as recomendações, do Ministério da Saúde, mas eu gostaria já de antemão, já para deixar os irmãos mais motivados em oração também, continuar em oração, para que nós, quem sabe, no primeiro domingo de dezembro, que não gostaríamos de atravessar ou terminar o ano sem nos reunirmos. Então, primeiro domingo de dezembro, dia 6 de dezembro, se Deus nos permitir e as coisas ocorrerem, de forma amena e menor a situação grave, nós vamos então tomar as providências necessárias, para que os irmãos venham para os cultos da igreja, é claro, respeitando o distanciamento, o uso das máscaras, e vamos providenciar esse tapete que as igrejas estão usando também para a limpeza dos pés, dos calçados. Nós vamos então estar em contato com outros irmãos neste sentido, para ver se no primeiro domingo de dezembro nós reabramos as portas da igreja para os cultos normais, e assim a gente nos prepararmos para o encerramento do ano aqui juntos. Nosso grupo é menor, eu creio que em relação à questão de rodízio, de membresia, isso não vai ser necessário, porque nós temos, o grupo que nós temos aqui é suficiente, é pequeno, para respeitar o distanciamento, o distanciamento. E nesse momento, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, no Salmo, capítulo 65, versículo 4, e depois nós vamos comentar. Salmo 65, 4.
Bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe e aproxima dele para que assista nos seus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Salmo 65:4. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Que ele ficaria, ou ele estava, se sentia satisfeito com a bondade da casa de Deus e com o seu santo templo. O que é que Davi, irmãos, está querendo nos dizer com isso? O que ele está querendo nos dizer é que não devemos servir a Deus por força ou por violência, mas voluntária, espontaneamente, apenas movidos pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a época que nós estamos vivendo agora, nesta crise sem precedentes, nós corremos um risco muito grande, de nos queixarmos de tudo e de todos. Nós ouvimos aí recentemente os dados estatísticos das separações judiciais, dos divórcios, dos estupros entre familiares, de pessoas inconformadas e insatisfeitas consigo mesmas e com os seus cônjuges, com os seus filhos ou com os seus pais. Então, o ambiente da casa, o ambiente familiar, se ele não for baseado nas promessas de Deus, né? Naquele clima em que Deus deva ser o cabeça, o Senhor, o alicerce do nosso lar, as coisas podem tomar outros rumos. Com a igreja não seria diferente também, irmãos. Nós temos que tomar todo o cuidado para não deixarmos que o diabo coloque em nossos corações aquela insatisfação. Eu estava ouvindo de um colega, pastor, recentemente, ele falando conosco: pastor, lá na minha região, as igrejas reabriram as suas portas, é claro, com aquele rodízio, né? Respeitando a quantidade de pessoas, mas mesmo assim as pessoas não estão querendo voltar para os cultos, voltar para as suas igrejas. E aí começam, irmãos, as reclamações, começam as queixas, as insatisfações das pessoas consigo mesmas, com membros de sua família, com o seu pastor, com a sua igreja, com a sociedade, com o mundo inteiro, porque nada agrada, nada satisfaz a essas pessoas quando elas não estão bem consigo mesmas e não estão bem conosco. Aí começam as reclamações, as murmurações, as insatisfações. E nós temos que tomar todo o cuidado, porque o diabo, ele procura nos envenenar com os seus conselhos satânicos, com ideias erradas e equivocadas. Nós precisamos estar com os nossos pés firmados na palavra de Deus. De repente, você coloca a culpa no seu cônjuge, você acha que o problema são os seus filhos, você acha que os problemas estão com o seu patrão, ou com o seu colega de trabalho, ou com a sua igreja, ou com o seu pastor, quando na verdade o Senhor, a palavra de Deus nos fala que devemos olhar para nós mesmos. De que se queixa o homem? Deva queixar-se de si próprio, dos seus próprios erros e os seus próprios pecados.
Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na carta aos Filipenses. Olha aqui o que o apóstolo Paulo nos recomenda aqui. Vamos primeiramente para a carta aos Colossenses, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Tá bom, irmão. O irmão Reginaldo estava me orientando aqui, falando sobre probleminha que não é problema, né? Mas que depois ele vai conseguir resolver aí. Mas nós vamos continuar. Carta aos Colossenses, né? Capítulo 3, versículo 8. Ele fala: agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto. O despojar aqui significa abrir mão, né? Renunciar, deixar de lado. Por exemplo, ira. Olha aqui. A ira, que é tão comum nesses dias que estamos vivendo, pessoas que perdem a paciência e não tem paciência com as outras pessoas. Indignação. A pessoa indignada é aquela pessoa que não aceita, para ele tudo está errado, só ele está certo. Indignado com os que estão ao seu redor, indignados com as circunstâncias, com as adversidades, e o crente não pode, irmãos, dá lugar à indignação. Ele tem que depender de Deus. E olha o que o salmista fala no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo lá, eu não vou me indignar, eu não vou me irar, porque o Senhor vai estar comigo lá no vale da sombra da morte. Maldade é o que está acontecendo hoje. Quanta maldade, irmãos, na sociedade, entre as famílias não cristãs, não convertidas, maldade de pais contra os seus próprios filhos, maldade entre os cônjuges, maldade, irmãos, na sociedade, de homens matando homens, assassinando. Nós não devemos entrar nesse barco furado. Maledicência. Sabe o que quer dizer maledicência? É falar mal, injuriar os outros, é maldar os outros, achar que só você está certo, que as suas opiniões é que devem prevalecer e os outros não. Ah, meus irmãos, nós precisamos ser humildes para aceitarmos as diferenças também. Não é aceitar o erro, não é aceitar o pecado, mas é saber conviver com as diferenças. É entender que a minha esposa ou meu cônjuge não é igual a mim, tem os seus problemas, tem a sua própria personalidade. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Com o seu filho, os filhos, quem tem 3 ou 4 filhos, nenhum é igual ao outro, nem gêmeos são iguais.
Na família da minha esposa tem uma sobrinha que tem 3 gêmeos, 2 meninas e um menino, e um rapazinho, né? Então, irmãos, cada um é diferente do outro. Por quê? Cada um tem a sua personalidade. Agora eu queria que os que estão ao meu redor sejam iguais a mim, façam os meus gostos, façam a minha vontade. Nem o próprio Cristo fez isso. Na oração dominical, ele pediu para o Pai: seja feita a tua vontade, não a minha. Lá no monte, no Getsêmani, né, ele pediu a Deus: se possível, passe de mim este cálice, contanto que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Agora vamos para a carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É esse sentimento de Cristo em nós que vai nos capacitar a vivermos uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa, uma vida pautada, alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Dessa forma, nós não vamos, irmãos, fazer algo que contrarie a Deus ou entristeça o coração de Deus. Ainda no capítulo 2 de Filipenses, olha o que ele fala no versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ontem eu estava conversando com alguém e ele me dizendo de um funcionário que ele tem, e usando a expressão popular, quando fulano de tal é complicado, fulano de tal é cri-cri. Já ouviram essa expressão? E ele disse que esse funcionário dele, ele é até uma pessoa, não é, responsável na função que ele exerce, mas ele é cri-cri, ou seja, ninguém gosta de estar perto dele, ninguém gosta de trabalhar com ele, porque só ele acha que só ele tem razão, que só ele sabe as coisas, que só ele tem capacidade para fazer aquilo, ou talvez ele está fazendo isso para bajular o patrão, não é? Para bajular o patrão. E aí as pessoas se distanciam, irmãos. Nós não devemos ter atitude semelhante a ponto de nós distanciarmos as pessoas de nós. Não devemos distanciar, pelo contrário, nós devemos aproximar, nós devemos ter um imã de aproximação das pessoas de nós. Então, meus queridos irmãos, se algum de vocês não está satisfeito, hoje tem que dar lugar às murmurações, tem reclamado, né, para os outros do que você acha. Tem gente que, se ele pudesse, ele consertaria o mundo sozinho, né? O mundo está todo errado, só eu estou com a razão, só eu estou certo. Olha esse versículo: fazei tudo sem murmurações nem contendas, verso 15, capítulo 2 de Filipenses, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. E a palavra irrepreensível aqui não significa perfeito absoluto no sentido da palavra, mas irrepreensível no sentido de idoneidade, de maturidade, de não precisar ser repreendido por alguma coisa. Irrepreensíveis e sinceros. A palavra sincero no original grego tem o mesmo sentido
de não ter cera, não é? De não ter cera, de não ter uma camuflagem, uma maquiagem, uma falsidade na sua personalidade, mas ser uma pessoa transparente, sincera, como ele fala a seguir no verso 15, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como astros no mundo. Nós devemos deixar a nossa luz brilhar neste mundo, porque o mundo, irmãos, está na escuridão. O mundo está vivendo num ambiente tenebroso. A palavra tenebroso significa coberto de trevas, coberto de escuridão. E ele continua ainda no capítulo 2 da carta aos Filipenses, versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia que Cristo voltar, eu não me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservar a palavra significa segurar, reter, não largar e não abrir mão dela. Por quê? Porque essa palavra, a palavra de Deus, é ela que vai nos dar equilíbrio, é ela que vai nos levar à maturidade, é ela que vai nos transformar em pessoas, em homens e mulheres cristãos equilibrados, deixando de lado a infantilidade, deixando de lado, não é, a criancice espiritual e progredindo e crescendo cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Preserve a palavra. Por favor, não caia na tentação, não caia na fraqueza de permitir que esse ambiente, esse contexto, né, adverso que nós estamos vivendo, venha influenciar você para o mal. Quando vier aquela tendência de reclamar, de achar que algo precisa mudar de acordo com o seu gosto e a sua vontade, peça para Deus, Deus, me ajude a conviver com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com a minha igreja, com o meu pastor. Eu quero estar pronto, eu quero ser humilde para ajudar, para contribuir, porque a Bíblia fala que os membros da igreja, cada membro é um membro do corpo de Cristo, não é? E não existe um membro inferior ou superior ao outro. Mesmo aquele menor membro do corpo humano, ele tem sua importância no funcionamento do corpo. Se tirar aquele membro do corpo, o organismo vai sentir, o corpo vai sentir falta dele. Você e eu somos membros do corpo de Cristo. Não importa se você é analfabeto, se você não tem cultura, se você não tem riqueza, se você mora numa casinha humilde ou numa casa alugada, se você ganha o salário mínimo ou uma pensão, isso para Deus não tem importância. O que Ele quer é que você seja uma pessoa, um crente idôneo e aberto para receber a palavra, ouvir a palavra e deixar essa palavra transformar suas atitudes, pensamentos errados, atitudes erradas, comportamentos errados, para que o reino de Deus, a obra de Deus, possa crescer, possa prosperar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar. Nós temos um corinho que fala sobre satisfação, estar satisfeito, não é? Com Cristo,
satisfeito com os nossos irmãos, satisfeitos mesmo vivendo em circunstâncias adversas. Isso não vai alterar a minha alegria cristã, o meu gozo de servir a Cristo, né? Eu creio que esse cântico já foi cantado tanto no passado, quase praticamente todos os irmãos o conhecem. Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer a Cristo, sou de Jesus, e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá vencendo, mesmo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz reial, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá vencendo, mesmo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Amém. Vamos orar nesse instante, encerrando o nosso culto dessa manhã, e à noite, a partir das 19h15, estaremos aqui novamente para prestarmos a Deus culto que Ele é digno e Ele merece. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta manhã e pela oportunidade que nos deste de ministrarmos a Tua palavra, de tantos irmãos e amigos terem ouvido esta palavra nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, por que nós trouxemos este assunto tão pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Não permitas, Pai, que o Teu povo seja conduzido, ou seja, induzido a fazer aquilo que entristece o Teu coração. Toca nos corações dos crentes, ó Deus, daqueles que têm sido tentados a murmurar, daqueles que têm sido, ó Deus, tentados a falar mal dos outros, a não se sentirem satisfeitos com as circunstâncias que estão ocorrendo neste momento. Toca nesses corações, derrama alegria, gratidão, a paz nos corações desses irmãos e dessas irmãs. Pai querido, ajuda-nos, se for da Tua vontade, para que em dezembro nós voltemos, ó Deus, a nos reunir como igreja e dar-nos, ó Deus, a bênção, a direção, a orientação do Teu Espírito, mas que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre este mal que tem atingido a humanidade. O Senhor tem poder de contornar e mudar esse quadro, esta crise e esta situação. Dá-nos, Senhor, a bênção de podermos voltar a revermos nossos irmãos, que há tanto tempo não os vemos, que o Senhor nos conceda esta bênção e este privilégio. Prepara-nos para o culto logo mais à noite. Em nome de Jesus.